Olá, boa noite. Ministro da Fazenda diz que já tem pronto o plano de contingência contra tarifaço de Donald Trump e que levará a Lula na semana que vem. Banco Central comunica acesso indevido a dados do Pix de 11 milhões de pessoas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O presidente Lula conversou agora à noite com a presidente do México sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Então vamos a Brasília conversar com a Jaqueline Frison. Olá, Jaqueline, boa noite. O presidente Lula propôs ampliar o acordo comercial entre Brasil e México. É isso, Cris. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. A conversa tratou da importância de aprofundar relações econômicas e comerciais entre os dois países. Cláudia Sheinbaum e Lula também conversaram sobre parcerias na indústria e agropecuária, principalmente neste momento de incertezas. Vizinho aos Estados Unidos, o México também enfrenta dificuldades com o governo Trump. Ficou acertada uma visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México no mês que vem. Também agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai receber nesta quinta o plano de contingência contra o tarifaço elaborado pela equipe econômica e deve apresentar ao presidente Lula na semana que vem. Haddad também falou sobre que tem feito contato reiteradas vezes com representantes dos Estados Unidos. É o que a gente confere agora, vamos ver. A informação que chega é que o Brasil tem um ponto, o Brasil tem razão em querer sentar à mesa, mas que o tema está muito concentrado na assessoria da Casa Branca. Entende? Daí a dificuldade de entender melhor qual vai ser o movimento de lá. Nós queremos um debate técnico, não queremos um debate que fuja à racionalidade. O ministro deixou claro que as conversações estão no âmbito da Casa Branca e que, por isso, está difícil iniciar as conversas. Os Estados Unidos firmaram pelo menos 5 acordos comerciais essa semana, todos com tarifas que vão de 10% a 20% e com muitas concessões ao governo americano. Entre os países estão o Japão e o Reino Unido. Em nenhum destes casos havia exigências políticas, como é o caso do Brasil, que parece mesmo estar no fim da fila das prioridades do presidente Trump. Há 8 dias do início da aplicação das tarifas americanas de 50% sobre produtos brasileiros, o Itamaraty acionou a Organização Mundial do Comércio e criticou o uso de taxas comerciais como instrumento de interferência em assuntos internos do país. Essa iniciativa teve o apoio de 40 países, incluindo os da União Europeia, mas acaba por afastar ainda mais a possibilidade de negociação com os Estados Unidos antes do dia 1º de agosto. A crítica foi feita em discurso do secretário de Assuntos Econômicos e Comerciais do Itamaraty, embaixador Philip Fox Drummond. Ao Conselho Geral da OMC, o enviado do governo brasileiro classificou as medidas anunciadas por Donald Trump como arbitrárias. Afirmou que se tratam de violações generalizadas das regras do comércio internacional e que é preocupante o uso das tarifas como uma ferramenta de interferência nos assuntos internos de outros países. Integrantes do governo brasileiro passaram a focar nas negociações para evitar o tarifaço de 50% previsto para começar em 1º de agosto. Na avaliação do Itamaraty, a estratégia pode criar condições para uma reunião formal entre os dois países. Outra ação é evitar críticas públicas ao governo americano. O ex-presidente Michel Temer defendeu a diplomacia para resolver a crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos.
Os governadores dos estados que serão mais afetados pela taxação começaram a agir para socorrer os exportadores e toda a cadeia produtiva. Olha, no Ceará, por exemplo, mais da metade das exportações tem como destino o mercado americano. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou uma linha de crédito de R$200 milhões para exportadores. Rio de Janeiro e Bahia também preparam medidas. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo manifestou preocupação com as consequências da taxação dos Estados Unidos. A FAESP alerta que o setor produtivo pode ser duramente afetado já em agosto. Uma comitiva de empresários e representantes do agro tenta, por conta própria, negociar com autoridades americanas e buscar apoio no Congresso Nacional. A FAESP cobra uma ação estratégica do governo para evitar perdas bilionárias, desemprego no campo e o prejuízo de pequenos e médios produtores. E uma notícia de agora há pouco: o Banco Central e o Conselho Nacional de Justiça comunicaram um incidente de segurança eletrônica que provocou o vazamento de dados ligados às chaves Pix. Vamos conversar com Yasmin Costa, lá em Brasília. Olá, Yasmin, boa noite. Quantas pessoas foram atingidas? Boa noite, Cris. 11 milhões de pessoas. Os acessos indevidos ao sistema do Poder Judiciário ocorreram no último domingo. Essas informações obtidas são de natureza cadastral, como nomes, chave Pix e nome dos bancos. O Banco Central informou que não foram expostas senhas ou outras informações sobre sigilo bancário. O sistema já foi corrigido e está funcionando normalmente. Cris. Obrigada, Yasmin. Começa nesta quinta-feira a restituição do dinheiro descontado indevidamente dos aposentados do INSS. Os pagamentos serão realizados diretamente na conta do beneficiário em lotes diários de 100 mil pessoas. Segundo o governo, cerca de 948 mil segurados aderiram ao plano. Essa adesão pode ser feita até o dia 14 de novembro. O Bioparque do Rio confirmou a morte de 9 galinhas da Angola por gripe aviária. Vamos então conversar com o Leonardo Arque, que tem as informações. Leonardo, quais protocolos foram adotados diante dessa situação? Boa noite, Cristina. 15 pessoas que tiveram contato com as aves estão sendo monitoradas. Os animais infectados estavam concentrados numa área conhecida como savana africana, que vai permanecer interditada por 14 dias. Agora, a decisão segue os protocolos de biossegurança. As demais áreas do zoológico serão reabertas nesta quinta-feira. Cristina. Obrigada, Léo. O Corinthians empatou em 0-0 com o Cruzeiro pelo Brasileirão. Pedro Ramiro acompanhou o jogo, que teve transmissão da Record. Boa noite, Pedro. Oi, Cris. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Os mais de 30 mil torcedores que assistiram ao jogo aqui na Neoquímica Arena saíram sem comemorar gol. Do lado do Cruzeiro, as melhores chances partiram do meia Matheus Pereira, que parou no goleiro Hugo Souza. Já no Corinthians, Memphis Depay foi quem mais deu trabalho para o Cássio. Aliás, o jogo de hoje marcou o reencontro do goleiro com o Corinthians. E ele foi homenageado antes da partida. O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Botafogo. Já o Cruzeiro vai encarar o Ceará. Cris? O Ceará perdeu em casa para o Mirassol. Já o Palmeiras venceu o Fluminense no Maracanã. O tricolor carioca abriu o placar no primeiro tempo em uma cobrança de pênalti de Cano. Mas nos acréscimos, Maurício empatou. No segundo tempo, o Vitor Roque marcou o segundo do Verdão. Final 2-1 para o Palmeiras. Na Arena Castelão, o Mirassol derrotou o Ceará. Quase aos 16 minutos, Chico da Costa balançou a rede e marcou o primeiro. O time paulista ainda fez mais um com Negueba. Final 2-0 para o Mirassol. Em Bragança Paulista, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino de virada e encostou no líder do campeonato, o Cruzeiro.
O Bragantino abriu o placar com Lucas Barbosa, mas o zagueiro Léo Pereira e o lateral Wesley marcaram na vitória por 2-1 do Flamengo. Na Vila Belmiro, o Internacional venceu o Santos. Carboneiro passou por todo mundo e balançou a rede no primeiro gol do Inter. O segundo foi de pênalti, Rafael Borré. Barreal ainda diminuiu. Final, Inter 2, Santos 1. O Vitória empatou com o Sport Recife em 2-2. Os gols saíram somente no segundo tempo. Os donos da casa abriram o placar, mas sofreram um empate no fim do jogo. Ainda deu tempo de abrir nova vantagem com Renzo Lopes, mas Romarinho fez o segundo dele e do Sport. E ficou assim, 2-2. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.